Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 84 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar da incrível camada 7 da personalidade, também conhecida como sétima camada da personalidade, né? É uma camada que ela funciona como uma espécie de divisor de águas, né? O nível de maturidade que uma pessoa, né, que chega nessa camada, o nível de maturidade que ela alcança, ele é suficiente para que a pessoa consiga ter uma vida relativamente estável e adulta, um casamento relativamente estável, uma vida profissional relativamente estável e, enfim, né, uma pessoa que chegou num ponto da vida onde pouquíssimas coisas abalam no sentido assim de, quase que no sentido existencial mesmo, né? Aqui a gente está falando de um ser humano que já está consolidando a sua maturidade de uma forma assim muito, muito bacana, né? Então vamos começar a leitura aqui. Eu recomendo muito fortemente que, se você não faz a menor ideia do que eu estou falando aqui, você caiu de paraquedas nesse episódio. Alguns episódios atrás aqui eu falei de outras camadas. O episódio 83 eu falo da sexta. O episódio 82 eu falo da quinta camada. O 81 eu falo da quarta camada. E o episódio 80 eu faço uma breve introdução àquelas as coisas mais gerais, né, que envolvem as camadas da personalidade. Então, se você está meio perdido com esse papo aqui e quer entender melhor, eu recomendo que você pegue aqui do episódio 80 e vá ouvindo gradativamente, né? Porque são, como o próprio nome diz, são várias camadas e a gente vem fazendo uma geral aqui. Por que eu escolhi, né, da quarta camada até a sétima? Porque aqui é o limbo onde a imensa maioria das pessoas está presa, né? Se você for ouvir o episódio 80, eu vou falar lá que, basicamente, até a quarta camada, se a pessoa não tem nenhum problema, né, de fato de saúde, né, de constituição mental, enfim, nenhum tipo de retardo, nenhum tipo de problema, naturalmente a pessoa chega na quarta camada. É aí que a coisa começa a ficar complicada, porque a partir daí você precisa uma certa força de vontade, digamos assim, né? Para remar morro acima em relação às camadas. Então, a ideia é que você consiga construir esse tipo de caminho, né? Através desse podcast. E para isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o documento oficial que o Olavo escreveu, Olavo de Carvalho. Ele escreveu isso aí, a teoria das 12 camadas, ele estruturou isso tudo e tal, e é um PDF que tem basicamente 19 páginas, né? É um PDF bem tranquilo, ele está aberto aí ao público, é só digitar no Google, Teoria das 12 Camadas, PDF, e sentar e ler. Eu estou fazendo isso aqui porque eu acho que é de uma grande ajuda. Se você não faz a menor ideia do que é, talvez você consiga pegar um panorama geral disso aqui, e aí realmente te dá uma curiosidade, te dá vontade de aprofundar, porque isso aqui não vai substituir a leitura do documento, até porque eu não vou falar de todas as camadas, eu vou falar até a sétima. Esse episódio é o último dessa minissérie que eu estou fazendo aqui. E o que eu estou fazendo aqui, se você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada? Eu estou pegando alguns trechos que eu considerei importante aqui para a nossa realidade, né, para a gente como pai, como marido, enfim, como homens no geral, na nossa vida, nosso cotidiano, enfim, aquilo que tem mais importância, né, para o que a gente precisa. Eu estou pegando e fazendo uma leitura comentada daquilo que o Olavo deixou escrito para a gente, né? Não tem o objetivo de esgotar completamente o assunto, nem teria como eu fazer isso, porque cada camada está muito associada a uma escola de psicologia, que o Olavo, inclusive, descreveu isso no documento, né? Então, para esgotar o assunto, eu nem sei se isso é possível, mas para esgotar, se alguém tem capacidade para esgotar o assunto das camadas, seria alguém que realmente se debruçou por toda a psicologia, todas as escolas de psicologia,
entendeu profundamente cada uma delas e conseguiu fazer essa associação e tal. Eu sei que o Ítalo Marcílio, ele tem a certificação dele, né, para psicólogos e psiquiatras, enfim, e ele foca muito nisso. Ele até modificou um pouco o panorama do esquema do Olavo, né? Ele fez uma outra forma e tal. E aí ele faz ele destrincha isso melhor, né? Mas enfim, não é isso que a gente vai falar aqui. Eu só queria dar um panorama geral para você entender mais ou menos. E aí, se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, volta lá no episódio 80 e vem vindo 80, 81, 82 e tal. E aí chega aqui depois, beleza, com um pouco mais de conhecimento de causa, digamos assim, né? Então vamos, sem demora, vamos partir para o conteúdo, porque a gente tem muita coisa para falar. A camada 7 ela tem bastante coisa. E como sempre eu vou fazendo aqui a leitura, e aí conforme a coisa for se desenvolvendo, eu vou parar para fazer alguns comentários, beleza? Então vai ficar mais ou menos claro, né, que quando eu estou lendo e quando eu estou fazendo alguma ponderação, colocando alguma coisa, né, pessoal minha. Tá? Então vamos lá. Camada 7. Aí ele coloca um subtítulo que é uma camada de situações e papéis sociais. Começando. O mesmo indivíduo tem vários subegos ou subconstelações da personalidade, conforme os seus vários papéis sociais exercidos. Temos que distinguir as várias situações que o indivíduo vivencia. Quais são os vários papéis, as diferentes subpersonalidades que cria para se adaptar a essas situações, para não confundir meros papéis sociais com traços de personalidade ou de caráter. O que o Olavo está falando nesse parágrafo aqui? Nós, como indivíduos complexos, né, que somos quase que um universo, né, cada um de nós é quase que um universo inteiro, né, a gente vai dividindo o nosso ego, ele chamou aqui de subego, né, então seria uma espécie de divisão do nosso ego, daquilo que nós somos, em várias fatias, e essas fatias vão sendo colocadas onde elas são exigidas, digamos assim, né? Então, se você no trabalho, as pessoas que só te conhecem no seu trabalho provavelmente vão achar uma coisa de você. As pessoas da sua família, que viram você crescer e tal, vão ter uma outra visão de você. A sua esposa provavelmente vai ter uma outra visão diferente do pessoal do seu trabalho e diferente da sua família. Os seus filhos vão ter uma outra visão de você, diferente de todo mundo. Então é basicamente isso que ele está dizendo. A gente vai ter essas diferentes subpersonalidades e que isso não é para ser confundido com traços de personalidade ou de caráter. Personalidade e caráter são coisas que são inerentes, são centrais no nosso comportamento, na nossa ação no mundo. Os papéis sociais são meras facetas, né? São coisas que a gente mostra em determinados momentos. Basicamente isso. Seguindo. O papel social abrevia a comunicação com as pessoas em torno, por exemplo, numa situação profissional, e também facilita a comunicação dentro de uma linha pré-determinada, para isso excluindo uma série de outras. Muitos comportamentos que seriam humanamente possíveis ficam ausentes de um papel social específico. Como o papel social estabelece expectativas constantes sobre o comportamento, ele coloca a ação individual em um quadro de reciprocidades. Isso se refere não somente aos papéis profissionais, mas igualmente aos papéis familiares. Então, o que a gente tem nós temos várias facetas, cada uma dividida naquele ambiente específico onde a gente está, e cada uma delas vai gerar uma certa expectativa sobre a gente. A expectativa do seu chefe sobre você não é a mesma que a sua esposa tem de você, ou que seu filho tem de você, ou que seus pais têm de você. Então isso gera um quadro, né? Cada faceta dessa tem um quadro específico de reciprocidades com as pessoas com as quais você está se relacionando ali, né? Seguindo. Reconhecemos que alguém incorporou um papel social somente quando as exigências desse papel são aceitas e assimiladas plenamente como fonte de motivação. A partir daí, a organização da vida pessoal é feita considerando-se as expectativas dos outros. O objetivo não é mais atender apenas às conveniências do indivíduo, mas sim aprimorar o seu papel social.
Vocês vão lembrar que lá na camada 6 eu comentei que era ainda meio pouco, né, esperar que uma pessoa chegue apenas na sexta camada, porque na sexta camada foi quando ela acabou de virar uma adulta, né, uma pessoa adulta, uma pessoa que desenvolveu uma certa habilidade e consegue tirar proveito próprio, né, proveito dela mesma com aquela atividade, né? O símbolo mais fácil disso seria um dinheiro, um salário, mas você pode também, isso eu não citei lá, você pode também ser, sei lá, um diretor de uma ONG, algum padre, alguém que está relacionado com outras coisas que não seja o dinheiro. Mas aquela habilidade que você tem, você está empregando ela em alguma coisa útil. Você está aplicando aquilo que você sabe em algo útil e isso faz uma certa diferença no mundo para algumas pessoas, inclusive para você. E o benefício é geralmente visando o benefício próprio. Aqui na camada 7, isso não é verdade mais. Eu vou repetir a frase aqui que eu deixei até grifada para que vocês entendam a diferença clássica entre um camada 6 e um camada 7. Presta atenção nessa frase que eu vou repetir. A partir daí, ou seja, a partir do momento que a pessoa entra na camada 7, a organização de vida pessoal é feita considerando-se as expectativas dos outros. Portanto, uma pessoa na camada 7, ela está voltada para o outro, ela está voltada para fora, né? Gravem isso aí, a gente vai usar isso depois. Seguindo. Muitas vezes a definição de um papel se torna difícil, como, por exemplo, os papéis de pai e de mãe perante os filhos. As pessoas, em geral, não têm claro o que é a estrutura familiar e, portanto, não entendem que os papéis de pai e mãe são primordialmente biológicos. Isso é, o filho é um ser indefeso e os pais, seus defensores. Nesse sentido, os pais dispõem de autoridade absoluta nos pontos essenciais para a defesa da criança. Se os papéis se misturam e a mãe interfere nos assuntos que não são da mãe e o pai interfere nos assuntos que não são do pai, a criança termina desorientada. Atualmente, todos os papéis estão confusos, de pai, mãe, filho, marido, mulher, etc. Quando uma sociedade não distingue os papéis dos indivíduos, as relações entre eles vão se mostrar problemáticas, porque sempre será preciso explicações e sempre surgirão expectativas falsas, decepções e conflitos. Acertou o velho ou não? Será que é isso mesmo? Será que é isso que a gente está vendo? Isso aqui não é um documento recente não, tá? Isso aqui, se não me engano, ele estruturou isso aqui no meio dos anos 90, alguma coisa assim. A gente vê isso aqui, parece que a gente está falando de um casal de 2023 clássico, né? Um casal médio assim de 2023. Mas na verdade isso aqui já deve ter uns 30 anos. E é isso, né? E é verdade desde que o mundo é mundo. Quando os papéis estão todos confusos, o que acontece é uma tremenda confusão porque as pessoas não se entendem. Então, expectativas falsas, decepções e conflitos vão virar aquilo que é a rotina daquele ambiente, né? Continuando. Após a conquista da habilidade, ou seja, do poder de se defender, que resulta da hierarquização seletiva, o exercício de um papel social representa a sétima camada na construção da personalidade. Aqui ele está falando da conquista da habilidade, ou seja, ele está falando da camada 6. Tá? Então, após a camada 6, aí ele vai falar que entra o exercício de um papel social na camada 7. Continuando. A conquista de um poder efetivo que se experimenta na camada 6 pode ou não se converter num papel social. Os papéis sociais são delineados de maneira implícita, pois eles se baseiam e se consolidam no costume. Aquilo que sou capaz de fazer, se eu fizer costumeiramente, as pessoas vão notar que eu faço e acabarão criando um sistema de expectativas em torno daquilo. Existe ou não existe um sistema de expectativas em volta de uma pessoa que você vê que é casado? Existe ou não um sistema de expectativas em volta de um cara que você sabe que tem um filho? Existe muito esse debate, né? Você vê esses perfis de casais e de mães, e tem muito na internet, no Instagram. Sempre que vem a pessoa desagrada, né? E vem um monte de gente comentando embaixo, nossa, mas que atitude
péssima, não sei o que e tal, tal. Sempre vem embaixo um monte de mulher, assim, que provavelmente é mãe também, fica assim, puta merda, agora tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mãe, a mãe tá sempre errada, a mãe que não sei o que, a mãe... O que tá acontecendo ali? Existe uma certa expectativa quando as pessoas imaginam, fecha o olho e imagina a figura de uma mãe. Existe uma certa expectativa, existe um certo arquétipo, digamos assim, um certo padrão de algumas características que você espera quando você fala assim, eu sou mãe. E aí você vê umas pessoas fazendo um conteúdo para a internet que fogem completamente de tudo que seja qualquer referência a esse arquétipo de mãe. E aí quando as pessoas se escandalizam com isso, aí vem uma espécie de tréplica, né? Uma réplica daquele escândalo. Mas também vocês ficam querendo que a mãe seja isso, isso e isso. Porque a mãe sempre é culpada. Isso acontece também com o pai, enfim. Por que isso? Porque existe uma certa expectativa em torno daquilo que é a mãe. Existe uma certa expectativa quando você vê, por exemplo, um cara que você sabe que é casado, um conhecido seu, um parente seu, um vizinho seu, sei lá, você passa na rua e vê ele num boteco às 3 da manhã, abraçado com uma puta de cada lado, né? Uma de um lado, outra do outro. Isso é um papel de um cara que é casado? Não. Então existe uma certa expectativa. Se você soubesse que aquele cara era solteiro, você ia se escandalizar com essa cena? Não. Por que você se escandaliza? Porque existe um sistema de expectativas em torno daquele papel. Beleza? Seguimos então. Aí o Olavo agora vai entrar na questão do casamento. O casamento é um protótipo do papel social e é o mais problemático de todos. O Dr. J.A. Miller, ou J.A. Miller, afirmava que, em geral, o casamento atende a uma constelação de necessidades muito diferentes entre si, que poderíamos relacionar com as camadas da personalidade. Em primeiro lugar, a atração mútua, que não ocorre entre quaisquer pessoas, pois tem um fundo hereditário marcante. Entretanto, esse dado não basta, a atração mútua, pois duas pessoas podem sentir uma atração mútua, mas terem linguagens diferentes e culturas desiguais. Além disso, elas devem suprir as necessidades afetivas nascidas das respectivas histórias pessoais. Por exemplo, o padrão de relacionamento entre um homem e sua mãe e entre uma mulher e o seu pai pode determinar positiva ou negativamente as necessidades afetivas a serem atendidas. Como o papel social de marido e mulher tem que responder a uma constelação de motivos que se originam em várias camadas da personalidade, é desnecessário dizer que o casamento representa o setor de maior defasagem dos papéis sociais. É muito difícil preencher tantas exigências, mais ainda quando a própria sociedade é obscura na distribuição dos papéis sociais. Por outro lado, a correta definição do papel social no casamento, que abrange a totalidade da vida de uma pessoa, requer conhecimento de necessidades e solicitações sublimadas pertinentes à quarta camada. A quarta camada, se vocês forem lembrar, é a camada dos afetos, né? É nesse momento que uma criança, no final da infância, início já da adolescência, que ela tem essa necessidade de se sentir amada, né? De se sentir validada. Ela tem que sentir que o pai e a mãe olham para ela e aprovam ela, e sentem confiança nela, sentem que ela faz alguma coisa legal, bonitinha, que é onde ela gosta de ter aplauso, né? E superar a camada 4 quer dizer que você já não precisa mais dessa demonstração de afeto constante, não é isso? Então, o Olavo está citando aqui que para você chegar na camada 7, ou seja, a correta definição do papel social no casamento, você precisa ter sublimadas, ou seja, tá superadas as preocupações pertinentes à camada 4. Ou isso vai dar problema lá no sentido de, é uma coisa muito, muito comum. O cara que não superou a camada 4, quando ele entra no casamento, ele entra como filho da própria esposa.
Ou seja, ele está tentando ainda superar aquele problema da camada 4, aquele problema que ele não resolveu, aquele afeto que ele não recebeu, aquele amor e aquele carinho que ele não teve da mãe. Ele começa a projetar isso na esposa. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Mas é só para vocês entenderem o que, mais ou menos, que ele está querendo dizer nesse parágrafo aqui. Beleza? Então, sem ter vários pré-requisitos preenchidos ao longo da vida, ou seja, na nossa formação afetiva, nossa formação pessoal enquanto ser humano, né, afetiva, enfim, de habilidades, tudo que a gente precisa aprender, se várias delas não tiverem preenchidas, é óbvio que vai dar problema no casamento. Porque o casamento ele vai exigir, é como se, imagina que o casamento ele é uma espécie de vestibular que você precisa prestar. E você fez, sei lá, a 3ª série, depois você pulou para a 7ª série, e depois você fez o 9º ano. Ou seja, você pulou um monte de coisa, ficou um monte de lacuna, um monte de coisa que você não estudou, que você não viu, que você nem sabe que existe. E aí você vai fazer o vestibular. Seria basicamente isso, né? E é por isso que dá tanta merda, porque a nossa formação humana, no sentido de amadurecimento, ela é geralmente muito precária, né? E aí chega lá na frente, quem vai sofrer é o cônjuge da pessoa. E às vezes os dois sofrem um com o outro, porque os dois são imaturos demais. Então esse é daí que vem o problema, né? Desse monte de casamento que casa, descasa, casa de novo, casa outra vez, descasa, porque realmente a pessoa está tentando correr do problema, ele acha que o problema está sempre na outra pessoa, né? O cara acha que o problema é a mulher dele, e ele acha que jogando a mulher para escanteio e arrumando outra mulher, que aí o problema dele está resolvido. Quando na verdade ele tem um monte de lacuna no peito dele, que não está preenchida, e que ele vai fazer a mesma coisa com a próxima. E para resolver isso, ele precisa se olhar no espelho e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver esse problema, esses problemas, né? Mas o problema é que o cara às vezes nem sabe que tem esses problemas. Então é um problema complicado. Seguindo então. A definição do papel social se completa no casamento, que é um sistema de compromissos que abarca a totalidade do indivíduo, enquanto que os demais papéis sociais solicitam dele apenas uma parcela. Em geral, os papéis sociais são limitados a uma linha de ação e participação, exceto o casamento. Até mesmo a relação entre pais e filhos requer somente alguns aspectos do indivíduo, mas o casamento engloba tudo. Aí tem uma frase aqui, que é um comentário do Olavo, que eu achei fantástico, até grifei ele aqui. Constatamos também que determinadas empresas exigem quase que um casamento das pessoas que nela trabalham. Então, assim, gente, o casamento é a relação mais difícil que existe, tá? Nem a relação de pai e filha é tão difícil, tão completa, tão complexa quanto o casamento. Aí bota... Constatamos também que algumas empresas exigem quase que um casamento, ou seja, tá complexo no profissional também. Seguindo, quando um sujeito assume um papel social, isso significa que ele nasceu, teve tendências hereditárias, passou por um aprendizado, vivenciou uma história e conquistou seu espaço vital, onde selecionou certas áreas sobre as quais adquiriu um poder específico, que lhe permite desempenhar um papel social a ser reconhecido através dele. Assim podemos delinear uma vida. Você vê que ele foi passando por algumas palavras, né, que vão definindo a camada 1, camada 2, camada 3. Não sei se vocês ouviram os outros episódios, vocês vão pegar aqui. No entanto, o indivíduo pode ter atuado de maneira equivocada, não atendendo às responsabilidades normais de sua posição. Quando alguém não assume o papel social que lhe cabe, comporta-se tal como um ator que entrou no palco errado. Isso ocorre com enorme frequência e transforma o sistema de direitos e deveres em fonte de inúmeras frustrações. Eu queria deixar só uma observação aqui. Se você não tem costume de fazer coisas novas com muita frequência, a ideia que eu imaginei quando eu estava lendo isso aqui, que a pessoa que não assume o papel social comporta-se como um ator que entrou no palco errado. Sabe quando você começa uma coisa pela primeira vez? A primeira aula de inglês que você foi assistir na sala de aula, agora eu entrei no CrossFit agora, né? Agora eu virei crossfiteiro agora. É uma merda, quando você chega na primeira aula, parece que você é um ET ali dentro.
Principalmente se você está numa turma que tem muita gente que já entende, que já faz. E eu tive muitas, porque eu já fiz muita coisa, eu gosto de tentar conhecer as coisas e tal. Foi a mesma coisa no jiu-jitsu, foi a mesma coisa no boxe, foi a mesma coisa quando eu fiz cerveja pela primeira vez. Foi a mesma coisa quando... Cara, é impressionante, assim. Lógico que isso é bem comum, né? Até natural, quando você está no começo, você começou uma coisa nova, e você se sente um ET ali dentro. Mas a questão do papel social é que, conforme você vai passando tempo ali dentro, já falamos disso lá em cima, né? Que você vai rotineiramente trabalhando ali, fazendo aquilo ali, convivendo com aquilo se torna natural. E aí você assume aquele papel social quando você tem um certo domínio, uma certa maestria com aquilo que você faz e mais. Você pensa no melhor para o outro, aquela pessoa que está ali com você. Então é só para ilustrar essa sensação, porque eu acho que a maioria das pessoas já se sentiu meio assim, né? Quando começa uma coisa nova pela primeira vez. Seguindo. No processo de construção da personalidade, a conquista de um papel social definido, mesmo que insignificante, torna o sujeito consciente do que está fazendo, permitindo-lhe, inclusive, saber qual é a sua insatisfação com aquilo. Os sofrimentos da camada 7 são relativos ao não cumprimento das expectativas mútuas. Vocês lembram que agora na camada 7 a gente está falando de reciprocidade, né? A gente está falando de fazer, de cumprir um dever para o outro. E aí o outro também, em geral, tem um dever para com você. Por isso que ele falou lá em cima de confusão no esquema de direitos e deveres, né? Quais são os direitos e deveres de um funcionário em relação ao chefe? E do chefe em relação ao funcionário? Quais são os direitos e deveres de um pai em relação ao filho, do marido em relação à esposa? Tudo isso uma espécie de um mecanismo social que vai agindo ali e que existem certas expectativas mútuas, que é isso que ele está falando, né? E o sofrimento da camada 7, de uma pessoa de camada 7, é não conseguir cumprir essas expectativas. Ou seja, não é uma frustração pessoal, é uma frustração de não conseguir atingir a expectativa do outro. Certo? Continuando. Qualquer pessoa, ao adquirir um papel social, espera ser aceita e rejeitada, e que os outros ajam de acordo com a legalidade de sua posição. Se isso não ocorre, ou se o sujeito não corresponde ao papel que lhe cabe, criam-se então duas fontes de sofrimento. A primeira pelo fato de se estar socialmente desorientado, e nesse caso não houve entrada na camada 7. E a segunda, porque apesar de ter segurança sobre o lugar que ocupa, o indivíduo não encontra reciprocidade nos outros. Isso acontece muito na família, né? Isso acontece muito na família. Você sempre tem, né, as tia véia, ou sua mãe, seu pai, te viram crescer, limpou sua bunda, te viu fazer um monte de merda quando você tinha, sei lá, 8 anos de idade. E aí você tá lá saindo do doutorado com 37 anos, trabalhando pra caramba no doutorado e tal, sua mãe olha pra você assim, ô meu filho, meu bebezinho, nininini. Por que isso? Ela não tá reconhecendo o seu papel social de doutor, seja lá em qual área seja. Ela tá reconhecendo o seu papel social de filho, né? Então, esse é um ponto de muito problema, né? Às vezes a gente quer tentar conseguir uma afirmação na nossa própria família, na nossa casa, uma afirmação que não é daquele papel social. A sua mãe nunca vai te sentir como um grande doutor, uma grande autoridade. Cara, às vezes você é o cara mais foda do país naquela área que você fez, que você estudou, que você não sei o quê. É um cara que, porra, tem um puta salário, né? Para sua mãe, talvez você seja, né, aquele menininho lá de 8 anos que ela tinha que pegar pela orelha para dar banho, sabe essas coisas? Então, essa confusão de papéis sociais, ela é muito complicada, principalmente quando a gente não entende quais são as expectativas dos outros. Qual que é a expectativa que você tem que ter em relação à sua mãe? Será que é ser reconhecido como um doutor? Será que é isso que você precisa esperar da sua mãe, do seu pai? Ou você precisa esperar algum afeto, algum carinho, e é isso, né? É pra gente pensar isso daí. Continuando.
Aí o Olavo vem falando aqui da questão da inibição, né? De como quando a pessoa se sente inibida, ou quando ela tem muita vergonha e tal, né? Voltando aqui, ó. A inibição é intolerável no adulto, sob qualquer aspecto. Se a rejeição em colaborar é proveniente disso, o sujeito está impedido de entrar na camada 7 e, portanto, não poderá participar das atividades humanas. A inibição é um severo limite imposto à utilidade social da pessoa. Temos que estar prontos para tudo que uma situação exige. Temos que ser socialmente úteis para realizar a camada 7. Quando mostramos interesse em ajudar, é que podemos nos tornar alguém socialmente, sermos reconhecidos como membros da sociedade. Este é o prêmio da camada 7, ser aceito socialmente e considerado como um igual perante os demais envolvidos, perante os demais indivíduos, perdão. Então, é uma coisa que eu senti muito isso, né? Porque eu mudei muito de cidade, né? Eu cresci em Visconde do Rio Branco, morei depois em Juiz de Fora, depois fui morar em Viçosa, aí minha esposa começou a viajar, a gente foi atrás dela, fomos para Pará de Minas, para Sete Lagoas, para Muriaé, a gente andou para tudo quanto é lado. E nesse meio tempo a gente vai conhecendo gente nova, né? É muito mais fácil isso aqui acontecer, ó, ser considerado como um igual pelos demais indivíduos. É muito mais fácil isso acontecer quando a pessoa te conhece adulto, do que quando você tá lá na sua cidade, na cidade que você cresceu, na cidade que todo mundo te conheceu pequeno, e aí você, naquela cidade, você é o filho da fulano, você é o neto do fulano, você é o sobrinho do fulano. Você não é uma pessoa. Quem é de cidade pequena aqui vai entender. Você não é uma pessoa, você é filho do fulano. É o seu papel. Por mais que você seja o puta doutor foda do negócio, você vai ser o filho do fulano. Quando uma pessoa te conhece já adulto, e aí né, no ambiente de trabalho, quando tem todo um contexto assim que envolve capacidades de adultos, é muito mais fácil ser visto como um igual pelos demais. Continuando. A defesa do papel social, da respeitabilidade social, é um elemento importante da camada 7, ou seja, cumprimos o que é esperado de nós. O sujeito que já está na camada 7 quer permanecer no lugar conquistado e ser reconhecido como membro do meio social. Desse modo, ele deve proceder a todos os atos necessários para o desempenho de seu papel. Se falhar, isso significa que ele recusa aquele papel e, querendo outro, não pode ocupar o espaço indevidamente. A camada 7 implica um desejo de aceitação. Deseja-se ser respeitado, aceito e até amado, mas apenas como todo mundo. Aqui se trata de reivindicar a cota pessoal dentro de uma divisão medianamente igualitária, sabendo que ninguém obterá mais do que isso. O papel social é um motivo de sofrimento para o indivíduo que realmente está na camada 7, porque nesse caso ele tem consciência de que não esteve à altura do seu dever. Esse parágrafo aqui é muito importante, vamos voltar, que só uma coisa que o Olavo ele cita aqui, que o sujeito deseja ser respeitado, aceito e até amado, mas apenas como todo mundo. Isso é muito importante porque é uma diferença crucial entre a camada 7 e a camada 4. A camada 4, a pessoa, é uma criança geralmente, né? Ela quer ser amada muito acima de todos. Ela quer ser a pessoa mais importante do ambiente, a pessoa mais ambiente, a pessoa mais importante para o pai e para a mãe. E aí, se ela não consegue isso, ela pode começar a ter contato com o que a gente chama de infelicidade. Ela fica triste. Se ela sente que ela não está sendo validada do jeito que ela gostaria, ela começa a ficar triste. E aí, se isso der um desequilíbrio, der um problema qualquer, se a camada 4 não tiver bem preenchida, bem satisfeita, ela não vai conseguir subir nas camadas e vai ficar preso na imaturidade infantil, juvenil, para sempre, praticamente para sempre. Aqui na 7ª camada não é disso que se trata. A pessoa ela quer, talvez, que ela ser reconhecida no trabalho e tal, mas ela sabe que ela não é, digamos assim, melhor que os outros, que ela não tem que ser bajulada, que ela não tem que ser tratada como se fosse um bibelozinho, como se fosse
algo especial. Ela só quer ser reconhecida ali como uma pessoa que faz o trabalho bem, que se dedica, que corre atrás. É isso, tá? Então, uma diferença grande entre a camada 7 e a camada 4. Continuando. O conceito de dever é fundamental na camada 7. É normal para quem alcançou essa camada entender que o cumprimento de um dever é uma manifestação de amor. Por exemplo, um pai que trabalha para sustentar o filho faz isso por amor ou por dever? Isso o Olavo fazendo essa pergunta. E aí ele responde: é exatamente o mesmo, ou seja, é um dever determinado por amor, e mais nada. O cumprimento do dever é uma manifestação de amor pelos semelhantes. Em geral, as pessoas não pensam nesse aspecto afetivo do dever. Se deixarmos de fazer algo, vamos prejudicar o outro, que ficará infeliz. Então, de novo, reforçando que o objetivo do camada 7 não é ele, não é a sua satisfação pessoal, mas é cumprir o dever que ele sabe que ele tem. Ele sabe que ele tem aquela responsabilidade, e se ele não conseguir entregar aquilo que se espera dele, ele vai ficar infeliz, ele vai ficar chateado, ele vai ficar decepcionado com ele mesmo, né? Continuando. A ênfase no conceito do amor da camada 4, que é um conceito muito primitivo, não ajuda as pessoas a se tornarem adultas e responsáveis. O amor não é um sentimento. Quando amamos alguém, surgem todos os sentimentos possíveis na convivência. Basta isso para percebermos que o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude de fomento da existência do outro. É propiciar o fortalecimento do outro. Isso aqui é muito importante porque isso aqui muda tudo no casamento. Muda tudo. Presta atenção nessa frase que eu vou repetir, que isso aqui é muito importante. O amor é uma atitude de fomento da existência do outro. Ou seja, você vai ajudar o outro a existir melhor na vida. E para isso você dedica toda a sua força, toda a sua energia que precisar, para que você consiga ajudar o outro a ser cada vez mais ele. Entende? É propiciar o fortalecimento do outro. Isso é o amor, no sentido maduro da coisa, e é assim que o camada 7 vive dentro de um casamento. Uma observação aqui, isso não está na folha do Olavo, mas eu já vi outros psiquiatras e psicólogos falando disso. A camada 7 ela é onde se fecha todo o conceito do casamento, né? Uma pessoa casada com camada 7, ela vai sempre ter um casamento razoavelmente estável. E geralmente, quando é um casamento entre um camada 7 e um camada 4, o camada 7 vai fazer tudo que ele puder pela pessoa. E geralmente, quando termina o casamento, quando alguém desiste, é o camada 4. Mesmo sendo satisfeito todas as vontades, mesmo a outra pessoa se doando. Isso aí vocês já devem ter visto isso em algum lugar. A pessoa se doa, faz o que tem que fazer, corre atrás, valida, faz o que precisa, trabalha, convive, tenta se dar bem, tenta, puxar o melhor da pessoa. E a outra pessoa fica no mundinho dela ali e tal, que parece que o camada 7 está sendo feito de trouxa. Mas, na verdade, esse sentimento de ser feito de trouxa, ele não existe na camada 7, porque ali existe uma satisfação em cumprir o seu dever, em saber que você está sendo um bom marido. É o suficiente para que ele se sinta feliz com isso. Então, é o fim do sentimento de ser feito de trouxa. E, geralmente, como eu disse, quando alguém desiste do casamento, é o camada 4, o camada 5, o camada 6. Ou, geralmente, o camada 7, quando ele entende aquilo ali, ele se doa e, geralmente, ele é abandonado porque a outra pessoa não quis amadurecer e aí ficou meio constrangedor ali o negócio. E aí ela precisa fugir daquilo. Geralmente, ela vai achar alguém de camada 4 para que eles possam brigar bastante e se estapear e um ficar ressentido com o outro, porque isso fica uma coisa mais natural para esses camada 4, né? Então, isso é uma observação legal que o Olavo não citou aqui, mas é uma coisa que acontece.
Então, terminando aqui o último parágrafo. Entretanto, frequentemente as pessoas não querem exercer o amor, mas apenas senti-lo, o que é um sinal de imaturidade, de perspectiva infantil e doentia. Devemos compreender que uma atitude de amor exige satisfação na renúncia, em abdicar de algo em benefício do outro. Em suma, é limitar o próprio espaço em favor do outro e gostar de fazer isso. E pensa bem, qual é o sentido de casar com uma outra pessoa? No sentido prático, no sentido de ser feliz, no sentido de ter a vida mais tranquila, no sentido de ter a vida mais fácil, é melhor não casar. Você chega em casa, você é solteiro, você mora sozinho, você chega em casa, suas coisas estão do jeito que você deixou, do jeito que você gosta, do jeito que você prefere. Ah, mas isso não, é melhor assim. Para um homem, geralmente é melhor assim, na praticidade da coisa, né? E aí você tem uma faxineira que limpa a casa, né? Você chama alguém, paga ali, faz uma faxineira e tal. E é isso, né? No sentido prático da coisa é isso. Então por que as pessoas casam? Na camada 7, essa questão é respondida. E eu vou falar de novo, porque essa frase é muito importante. O amor é uma atitude de fomento da existência do outro. E é por isso que as pessoas deviam se casar. Mas a gente não aprende essas coisas, né? Ninguém falou isso com a gente. Ninguém falou isso. O que falaram com a gente? Não, casa o mais tarde possível, que é para adiar o sofrimento, né? Vai ter filho o mais tarde possível para você adiar o sofrimento. Eventualmente acaba casando e acaba tendo filho, mas joga para frente, porque é uma merda. Então, se puder fugir o máximo possível, você foge aí, né? É isso que a gente aprende. E quando casa, não, você pode ser feio de trouxa, você pode ser feio de bobo, né? Fica esperto. A pessoa aí tá se aproveitando. Tá. Então é isso, né? É uma confusão completa de todos os papéis sociais, mas principalmente os de marido e mulher, que é exatamente o mais complexo de todos, né? Bom, acho que deu para destrinchar bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minissérie. Eu quero muito saber o que vocês estão achando e, por favor, comenta comigo lá no Instagram, @o.pai.obschool. É sempre muito legal ouvir o feedback de vocês. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você sabe que vai ser útil para alguém que você conhece, por favor, encaminhe esse episódio e os outros também que você acha legais e fala com a pessoa para seguir aqui o podcast, porque quanto mais gente a gente tiver aqui, quanto mais gente a gente atingir com esse tipo de mensagem, eu acho que a gente consegue espalhar uma coisa legal por aí, né? Que é muita confusão na cabeça da gente, e se a gente não fizer esse trabalho reverso, né? De desenterrar certos conceitos e mostrar para as pessoas, fica bem difícil, né? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.